Sensibilidade não é fragilidade. E essa confusão está mexendo com muitos homens, muitos pais e líderes. Porque a gente foi doutrinado a pensar que ser sensível é ser fraco, quando são coisas totalmente diferentes. Um homem ele é fraco quando ele é frágil, e não quando ele é sensível. A sensibilidade ela está totalmente ligada ao sentir, ao saber, à percepção. Quando você tem noção das coisas ao seu redor, quando você tem sensibilidade para entender a dor do próximo, isso é ser uma pessoa sensível. Agora, a fragilizada não. Uma pessoa fragilizada é uma pessoa reativa, uma pessoa explosiva, é uma pessoa que age pelos próprios impulsos. Se eu sou frágil, se eu tenho uma personalidade que ela requer cuidados, que ela é quebrável pela fragilidade, eu sou uma pessoa agressiva, que não consigo lidar com as minhas próprias emoções, que não consigo governar as minhas próprias emoções. Então hoje o que a gente tem percebido? Que tudo está sendo confundido. A fragilidade tem se tornado sensibilidade. E não é. Nós precisamos, como homens, ser sensíveis. Porque senão, como nós vamos entender as mulheres? Como que nós vamos entender as situações ao nosso redor? Como que nós vamos ser pais se nós não estamos sendo sensíveis com os acontecimentos com os nossos filhos? Um exemplo de sensibilidade é o que tem acontecido com o mundo. Os homens têm destruído as mulheres, porque os homens perderam a sensibilidade, o amor, o saber, o entender que nem todas as mulheres são obrigadas a fazer o que nós queremos que elas façam. Então, os homens estão frágeis. Quando você vê um pai que mata os próprios filhos, o marido que mata a sua mulher, o namorado que mata a sua namorada, e por aí vai, esse homem ele é frágil. Ele é tão frágil, que ele não consegue dominar, governar o seu emocional. Então, de uma vez por todas, a gente precisa entender essa diferenciação que o mundo tem trazido sobre os homens. Eu estou aqui para te trazer clareza, porque isso tem trazido uma capa de super-herói para os homens. Os homens estão perdendo a sensibilidade, achando que isso é fragilidade. Sabe o que está acontecendo? Eles estão se calando. O índice de suicídio de homens no mundo é muito maior do que o índice de suicídio de mulheres. Por que isso acontece? Porque os homens acham que sensibilidade é ser fraco, é ser frágil. Não é. Você conversar com alguém sobre o seu problema, você expor uma situação que você está convivendo, você está se sentindo sozinho. Quando você conversa com alguém, quando você expõe seu problema, muito pelo contrário do que dizem aí, você não está sendo fraco, você está sendo forte. Porque ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para transpor as barreiras sozinhos. Nós precisamos confessar os nossos problemas para as pessoas certas, é claro, que ninguém vai ficar sangrando em tanque de tubarões. Mas é necessário que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa noção e a gente entenda essa diferença entre fragilidade e sensibilidade. Então, eu vou trazer alguns pontos que são necessários a gente citar aqui. Por exemplo, um pai sensível, ele percebe quando o filho está diferente, ele nota o silêncio estranho, ele consegue ouvir sem humilhar. Um líder sensível, ele entende o time, ele percebe a tensão no ambiente, ele ajusta a rota antes do conflito. Agora, vamos comparar com o frágil, tá? O líder frágil, ele se ofende com qualquer crítica, ele não aceita correção, ele vive na defensiva, ele precisa de aprovação para poder se sentir forte. Isso é o homem frágil. A gente consegue perceber a diferença nitidamente entre fraqueza e sensibilidade. Só que a sociedade, o mundo, tem deturpado, tem confundido isso. Isso tem destruído, tem causado um ruído na vida de muitos homens. Então, uma aplicação prática de como desenvolver sensibilidade sem se tornar frágil, tá? Vamos lá. Nomeie o que você sente. Coloque nome para o que você sente. Porque se você sente, se é uma coisa que você tem sensibilidade, isso não é fragilidade. É algo que requer cuidado, é algo que requer atenção. Não seja imediatista, não reaja imediatamente às decisões, às críticas, àquilo que você ouve. Respire, pense, reflita, suporte o desconforto sem fugir. A gente precisa suportar o desconforto, porque é o desconforto que vai fazer a gente amadurecer, a gente crescer. Não fuja dos problemas. Aprenda a enfrentar os problemas de cabeça erguida, de frente. Porque você vai crescendo, você vai evoluir. E aquele problema que uma hora era grande para você, ele vai se tornar pequeno. Aprenda a conversar sobre as suas emoções. Converse com a sua parceira de vida. Converse com um pai, com uma mãe, converse com um amigo. Porque colocar para fora, muitas das vezes, é como se fosse uma válvula de escape. É como se você estivesse desobstruindo um pouco da pressão que está aí dentro. Então, você conversando com alguém, você desabafa, você alivia o seu estresse, você alivia muitas das vezes a pressão que você está exercendo sobre você mesmo. E busque maturidade, não dureza. Seja maduro. Para de criar essa capa que te deixa com superpoder. Só os seus olhos, porque isso está te adoecendo.
Isso está acabando com você. Então, para a gente finalizar, se você se endurece demais, você perde conexão. Toda pessoa dura, toda pessoa fechada, fica ruim de alguém de fora se aproximar. Às vezes até mesmo da sua mulher, da sua esposa, da sua namorada, da sua mãe, da pessoa que você convive. Porque quando a gente vê que a pessoa está fechada, a pessoa não quer muito assunto, a pessoa está reclusa, a gente também tem dificuldade de se aproximar. É por isso que é importante a gente não ser duro demais. A gente precisa amadurecer. E se você é frágil demais, você perde autoridade. Porque quem tem autoridade, quem exerce autoridade, precisa ter o domínio das suas emoções, precisa governar as suas emoções. E uma pessoa frágil é uma pessoa que não consegue governar suas emoções. Ela age por impulso, ela é reativa. Então a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse cuidado quando o assunto é fragilidade. Fragilidade é uma palavra que não se encaixa no adjetivo masculino, dentro dos aspectos de um homem. Agora, se você é sensível às coisas ao seu redor, você se torna um líder forte, você se torna um pai forte, um homem forte. E líderes fortes constroem famílias fortes. Porque quem é o primeiro líder da sua casa? É você, homem. Sou eu, homem. A minha esposa é uma líder junto comigo, mas eu sou o líder cabeça da minha casa. É eu que dou a minha vida pela minha casa. O líder cabeça ele tem grandes responsabilidades. Não é machismo. É a gente saber que eu, como líder número um da minha casa, eu dou a vida pela minha família. Eu sou responsável pela provisão, tanto física como psicológica da minha família. Então tudo isso a gente precisa entender como líder. Não é somente um título que você coloca como líder da casa. Não. É exercer de fato a liderança. E você só consegue ser um bom líder quando você tem sensibilidade para entender cada pessoa que vive dentro dessa liderança. Nunca se esqueça que você é o primeiro líder do seu filho, que você é a primeira liderança, a primeira base de liderança dentro da sua casa, dos seus filhos. E para seus filhos no futuro aprenderem a serem bons líderes e a serem liderados, coisa que a gente tem visto que está difícil nos dias de hoje, os jovens não aceitam mais receber feedback, os jovens não sabem mais ser liderados, não aceitam receber mais críticas, mais instruções, tudo tem que ser do jeito deles. Isso é aprendido, é ensinado dentro de casa. Você é o primeiro líder dessa pessoa. Principalmente quando trazemos isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Você é responsável por ensinar liderança e é responsável por ensinar a ser liderado. Seja um bom líder, seja um líder sensível para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não seja um líder frágil, fraco, que não sabe lidar com as suas emoções.